Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. No vídeo de hoje falarei sobre o sexto livro que eu li em 2018, o livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. Essa é a 7ª edição, é a edição publicada pelo Instituto Liberal. Esse livro ele é fruto de algumas palestras que Mises proferiu na Argentina para alguns estudantes universitários na década de 50. Essas palestras elas foram gravadas e na década de 70 foram transcritas por sua esposa, Margit von Mises. Alguns consideram esse livro como a base do pensamento econômico de Mises, que é um dos fundadores da escola austríaca de economia, que defendia que uma sociedade, para poder evoluir, deveria ser uma sociedade de livre comércio, uma sociedade de livre mercado. Aqui nós temos 6 lições, daí o título, 6 lições, que são 6 palestras, como eu já disse, proferidas por Mises lá para os estudantes argentinos. É um livro curto, 105 páginas, e a primeira lição chama-se O Capitalismo. Aqui Mises ele vai mostrar que o capitalismo ele é um sistema econômico que tem como principal objetivo produzir bens em massa para as massas. E por isso os consumidores, diferentemente do que muitos imaginam, os consumidores eles têm um certo poder nesse sistema econômico. Não são os empresários. Por quê? Porque os empresários eles acabam lutando, brigando entre si pela preferência desse consumidor. É o consumidor que, em última instância, vai decidir, vai definir quem irá enriquecer ou não, a partir do momento em que ele faz a escolha por um determinado produto. A partir da Revolução Industrial, principalmente, o capitalismo permitiu que as classes mais baixas tivessem acesso a bens de consumo que até então só era disponível para a nobreza. E o capitalismo também é responsável, segundo Mises, para o aumento da expectativa de vida e para o aumento também da população mundial. É muito comum aos críticos do capitalismo, principalmente, dizerem que o capitalismo ele é o responsável pela pobreza mundial. Isso não é verdade. É muito comum mostrar aquelas fotos de crianças maltrapilhas, de mulheres trabalhando até 18 horas por dia nas fábricas da Inglaterra. No entanto, ainda que essas condições tenham sido penosas, é verdade, no entanto, ainda era melhor do que trabalhar no campo. Aquelas senhoras, aqueles homens, aquelas crianças estavam ali naquelas fábricas porque era a melhor opção para eles no momento. É muito fácil hoje em dia, século XXI, depois que o capitalismo permitiu que as nações acumulassem capital, que permitiu que os empresários investissem em ferramentas de produção para que o trabalhador pudesse produzir cada vez mais em menos tempo. E hoje nós temos, por exemplo, países adotando jornadas de trabalho de 40 horas semanais. É muito fácil hoje nós olharmos para 200 anos atrás e dizer que o capitalismo era cruel. Aquela crueldade ainda era melhor do que morrer no campo. Tá? Então, parece, para a visão de alguns críticos, que quando o capitalismo surge, ali em meados da época da Revolução Industrial, parece que o mundo vivia num paraíso. Nós tínhamos aqui um paraíso na Terra e o capitalismo veio para destruir isso. Não é verdade. O capitalismo, apesar de ser um sistema imperfeito, apesar de ter suas falhas, não ter resolvido tudo, longe disso, ainda assim foi uma melhoria significante, significativa na vida das pessoas das classes mais baixas. Isso é um fato. Infelizmente, nem todos querem admitir isso, porém, Mises, nesse primeiro capítulo, ele demonstra com números o bem que o capitalismo fez para a sociedade. No capítulo 2, o socialismo, ele vai falar agora sobre o socialismo e vai dizer que o socialismo, diferente do que se pensa também, ele não surgiu das classes baixas, não surgiu no meio dos trabalhadores. É uma teoria que surge no meio da elite, principalmente daqueles que
trabalhavam no campo, que tinham os negócios no campo, que viam a Revolução Industrial com maus olhos. Por quê? Porque a Revolução Industrial fez com que acontecesse uma migração de trabalhadores do campo para as cidades. Para aqueles trabalhadores era mais viável economicamente trabalhar nas cidades, nas indústrias que estavam surgindo. Isso fez com que faltasse mão de obra no campo e, consequentemente, fez com que os salários dos trabalhadores do campo aumentassem. Então, para os donos de negócios, para os burgueses, para a elite que vivia no campo, que trabalhava com a agricultura, por exemplo, a Revolução Industrial fez com que os salários do homem do campo aumentassem, e isso não foi bom para eles. Então Mises vai defender aqui que aqueles, na época, que criticavam o capitalismo, na realidade criticavam o capitalismo porque estavam, de certa forma, sendo atingidos pelo capitalismo, à medida que eles tiveram que aumentar o salário dos seus trabalhadores para que esses não migrassem totalmente para as cidades. Na terceira lição, o intervencionismo, Mises vai explicar como a intervenção estatal na economia ela prejudica a sociedade. Ele vai dar aqui alguns exemplos práticos desse prejuízo e como essa intervenção faz com que seja impossível estipular preços de mercadorias e, consequentemente, impossível o planejamento econômico. É por isso que os países com forte intervenção estatal, há uma falta de alguns bens de consumo, por exemplo, nas prateleiras dos supermercados. Nós temos um exemplo aqui bem recente, vizinho nosso, Venezuela, onde há um caos lá e nós temos falta de bens de consumo de primeira necessidade. As pessoas não conseguem comprar, primeiro porque não tem dinheiro e também porque não tem a venda. E eu lembro, aqui no Brasil, não muito tempo atrás, eu era criança, mas em meados da década de 80, 86, 87, o Brasil ali saindo daquele período do regime militar, se redemocratizando, e eu lembro bem que o governo tinha a SUNAB, que era um órgão que fiscalizava os supermercados, que tabelava os preços, né? Então uma economia com bastante intervenção estatal, e havia falta também de muitos produtos. Eu ia com meu pai para a escola amanhã cedo, passávamos no supermercado e olhava o preço de algo e ele dizia para mim, eu ainda lembro como se fosse hoje, ele dizia que teria que comprar logo porque quando voltássemos, algumas horas depois, poderia ser que aquele preço já tivesse aumentado. Existiam funcionários que eram os remarcadores de preço, que eles trabalhavam só nisso, remarcando preço durante todo o dia. Então veja que a intervenção estatal não impediu que ocorresse a inflação. Muito pelo contrário, na década de 80 tivemos inflação passando de 40% ao mês, valores absurdos para o dia de hoje. Mas isso só mostra que a intervenção não resolve o problema. Quarta lição, a inflação. Mises vai explicar passo a passo, de maneira bem didática, como se deflagra esse processo da inflação e como, com bastante detalhes, como a intervenção estatal intensifica esse problema da inflação. Na quinta lição, investimento externo, Mises vai explicar a importância de se ter investimento de capital externo em uma sociedade de livre comércio. E ele vai dar alguns exemplos, mas o exemplo que mais me chama a atenção é o exemplo dos Estados Unidos da América, que é a potência que é hoje muito devido ao investimento desse capital externo, principalmente da Inglaterra, mais especificamente nas estradas de ferro, onde as empresas britânicas investiram o seu capital para ligar os Estados Unidos de uma costa a outra através dessas estradas. Então, é um exemplo, mas Mises dá outros exemplos da importância desse investimento do capital externo. Mises finaliza aqui o seu livro com a sexta lição, Política e Ideias. Mises vai mostrar que todo evento político, por trás dele, há uma ideia política, há uma ideologia por trás desse evento. Ele vai explicar também que o sistema republicano ele deveria ser um sistema onde o legislador ele deveria legislar em favor da melhoria para toda a nação, como um todo. No entanto, Mises já denunciava isso já há mais de 60 anos atrás. No entanto, o que ocorre é que
o legislador do sistema republicano atual, ele defende muitas vezes interesses de grupos específicos, que ele chamava de grupos de pressão. Nós poderíamos aqui citar como exemplo o Brasil, onde nós temos parlamentares que defendem interesses específicos do agronegócio, ou então da indústria. Nós temos também a chamada bancada evangélica, a bancada LGBT, e pasmem, nós temos até parlamentares, evidentemente todo mundo sabe, ninguém prova, mas nós sabemos que há parlamentares que muitas vezes estão defendendo interesses do tráfico, né, da bandidagem. Então, infelizmente, o sistema republicano ele está ruindo. Essa é a grande verdade, quando na realidade eles deveriam primar pela melhoria da nação como um todo. Então, esse livro, As 6 Lições, é um livro que eu indico a sua leitura. É um livro básico, introdutório ao pensamento de Ludwig van Mises, como eu já falei, um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia. É um livro de rápida leitura, didático, até quem é leigo em economia pode entender esses fundamentos, e é um livro onde vai desmistificar muita coisa a respeito do que é o capitalismo, do que é uma sociedade de livre comércio. Esse é o 6º livro que eu estou lendo em 2018. Aqui fecho a meta de janeiro, tá? Então, se você tiver gostado desse vídeo, espero que você possa dar um like no vídeo, possa divulgar o canal, compartilhar, e eu aguardo você na próxima leitura, no próximo vídeo, e vamos ler, porque ler é preciso.